Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Amanda Rodrigues, instrutora de modelagem 3D de joias, e no vídeo de hoje nós vamos modelar em 3D esse pingente monograma com cravações. Para fazer esse projeto, a gente vai usar o Rhinoceros 6 e o plugin de joias dele, que é o Panther. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente para as pessoas que estão iniciando na área de joalheria agora, eu queria compartilhar o canal do Gelson Silva, que é da Garden Joias. Aqui no canal dele tem muitos vídeos com passo a passo de joalheria de bancada, tá? Porque para você se beneficiar das tecnologias 3D na joalheria, é importante que você conheça os processos de produção, seja manual ou de nível industrial. É importante conhecer também sobre fundição, enfim, tudo que você conhecer sobre os processos produtivos de uma joia vão te auxiliar no desenho 3D. Eu vou deixar o link do canal do Gelson aqui abaixo do vídeo e quem quiser vale muito a pena, ok? E antes de começar a peça, eu quero mostrar mais uma coisa interessante para vocês aqui no Google mesmo. A gente tem opções de sites que compartilham fontes gratuitas. Então, eu digitei aqui, por exemplo, fonte para monograma, já me deu vários sites. Vou clicar nesse primeiro aqui, o site dafonte.com, e ele já me mostra várias fontes que eu posso fazer monogramas, tá? Uma coisa importante de se dizer é que a gente tem que se atentar aos direitos autorais das fontes. Então, por exemplo, essa Trajanos Bricks é 100% grátis, então eu posso baixar e usar inclusive nos meus projetos comerciais, né, que eu vou vender. Agora, essa, por exemplo, Round Monogram, é grátis somente para uso pessoal, então eu não posso vender o projeto, não posso baixar essa fonte e usar em nada que eu vá vender. Já o domínio público eu posso também, então é bom atentar sempre ao tipo de direitos autorais, tá? E aí eu vou mostrar um outro site, aí a gente pode ficar tranquilo, que é o Google Fontes, porque todas as fontes nesse site são gratuitas. Então, eu digitei aqui Google Fontes, clico para acessar o site. E aí ele já me mostra vários modelos, eu posso ir rolando aqui, então tem o nome da fonte e um exemplo de como ela é. Normalmente elas têm vários estilos, então a gente pode ver aqui que tem Open Sans, por exemplo, 10 estilos diferentes, e eu posso baixar qualquer uma. Então, para esse pingente, nós vamos usar uma fonte aqui do Google Fontes, ela chama Libre Bakersfield, eu só vou digitar Libre e teclar Enter. Ele já carregou ela aqui logo na primeira. Então, vamos usar essa fonte e já vou ensinar vocês a baixar e instalar. Então, eu clico na fonte, o Google me mostra todas as variações de estilo dela. Aqui eu quero essa bold, então eu seleciono clicando aqui em Select e ele já vai abrir essa caixinha. Então, se eu selecionar várias, ele vai colocando ali. Eu posso, inclusive, usar outras fontes e vou incluindo aqui para fazer o download tudo de uma vez. Então, assim que eu terminei, clico em Download Family e ele já vai começar a baixar o arquivo aqui, do lado esquerdo da tela. Então, clico na setinha, não está aparecendo aí para vocês, eu vou diminuir aqui para poder aparecer. Clico na setinha, clico em Mostrar na pasta. Ele vai mostrar a pasta de downloads, né? Eu já tinha baixado uma aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, ele vem zipado, né? Eu preciso descompactar. Para isso, eu clico com o botão direito do mouse, clico em extrair para. Ele vai criar uma pastinha amarela. Então, é essa daqui, né? Que tem o 2. Clico 2 vezes nela e ele já abriu aqueles 3 estilos que a gente baixou. Então, para instalar, basta eu clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em instalar. Ele vai falar para mim que eu já tenho, se eu desejo substituir, eu posso pôr sim, não tem problema. Para vocês é só continuar. Ele já instalou e aí você repete nas outras também. Instalada a fonte, eu posso fechar tudo aqui e caso eu esteja com o Rhino aberto, como eu estou aqui, eu tenho que fechar para que ele possa carregar essa fonte. Então, fechei e vou abrir ele novamente. Ele já abriu no template que é padrão para mim, já está aparecendo também as ferramentas
do Panther que a gente vai usar. Caso o seu não esteja, eu vou até tirar aqui para mostrar como que faz para habilitar. Então, eu posso tanto vir aqui pelo menu, quanto eu posso habilitar as abas do Panther. E para isso, eu vou trazer a tela mais para cá, para vocês verem que eu tenho que selecionar a engrenagem Options das abas, depois eu clico em Show Toolbar, eu só posiciono o mouse em cima, e aqui na caixa suspensa eu vou até lá para baixo onde vai aparecer os plugins. Então, aqui eu já tenho o Panther, eu posso selecionar uma de cada vez, ou as 7 abas juntas. Clico aqui, ele já habilitou aqui fora, vou trazer a tela de volta no lugar, e aí eu posso só posicionar o mouse na parte escura. Assim que aparece a cruzinha branca, eu clico, seguro e arrasto até o local. Solto e ele já encaixa. Então, aqui nós vamos fazer esse pingente monograma usando tanto o Rhinoceros quanto o Panther. E eu tô fazendo na interface do Rhinoceros para vocês conseguirem identificar bem o que é ferramenta de um e o que é ferramenta de outro. Então, só essas que estão aqui são do Panther. Vou iniciar com a ferramenta Text Object do Rhino. A altura que eu vou iniciar é de 22 milímetros, mas depois eu vou mexer, ele vai ficar um pouquinho maior. A fonte já está aqui carregada, o LibreBakersfield. Se o seu não tiver, é só clicar na setinha, tá em ordem alfabética aqui, você pode pressionar a tecla L e ele já vai colocar na ordem alfabética, você só procura LibreBakersfield. Pressiono Shift, digito LMC para ficar maiúsculo e a saída eu quero curvas mesmo, vou trabalhar com elas, vou construir uma curva só. Clico em OK, venho até a vista top, posso maximizar clicando 2 vezes e vou ajeitar aqui no visual mesmo acima do eixo X. Se eu clicar em cada curva, eu vejo que ela é independente e que ela está aqui com as bordas retas, né? Então, eu posso arredondar. Para isso, eu vou usar a ferramenta Fillet Corners. Seleciono todas as curvas, clico com o botão direito do mouse e aqui está definido um raio de 0,2. Vou deixar esse mesmo e clico com o botão direito do mouse para finalizar. Ele arredondou todas as pontas que tinham esse espaço, né, disponível. Agora, eu vou encaixar uma letra na outra para a gente criar o efeito de monograma. Então, eu vou encaixar o M aqui, de forma que a pontinha do L fique no centro. E o C, eu vou trazer também com o Gumball, vou ajustar, vou deixar ele aqui um pouquinho mais alto. Trazer para cá, para a gente ter um espaço aqui e um pouco mais para baixo. Aqui é importante que eu tenha a possibilidade de colocar uma argola, né, uma contra-argola de um lado e de outro em linha reta, então é importante eu verificar se eu vou ter esse espaço. Aqui ficou legal, tá ok? Posso prosseguir. Então, como eu comentei, eu quero deixar uma curva só. Eu quero tirar as intersecções de uma letra para outra. E para isso, eu vou usar a ferramenta Curve Boolean. Então, seleciono ela, seleciono todas as curvas e vou verificar na linha de comando os parâmetros que estão configurados. Em Delete Input, eu vou clicar e selecionar All, porque aí ele vai apagar as curvas que eu estou usando para criar essa nova curva. Em combinar regiões, eu vou deixar Yes, porque eu vou clicando nas regiões que eu quero manter, e a saída eu vou deixar curvas mesmo. Então, se eu clico no local que eu quero deixar, que eu quero que permaneça, o Rhino vai deixar ele com fundo rosinha. Então, eu vou clicando em todos os locais e vocês podem ver que nessa borda preta, ele vai tornando o objeto um só. Então, onde tinha as intersecções, ele vai apagar quando eu concluir a ferramenta. Então, eu vou clicando em todos os pontos que eu quero que permaneçam no desenho. Então, vou clicando e ele vai criando esse contorno preto no objeto todo. Terminado, clico com o botão direito e aí o resultado é essa curva que eu comentei, que já estão unidas, então. Eu posso, mais uma vez, selecionar ela
e aplicar o fillet de novo, porque nesses locais que teve intersecção, tá tudo retinho. Então, seleciono o Fillet Corners, já tá lá 0,2, clico com o botão direito e ele já deu uma arredondada nas intersecções. Agora, eu posso fazer com que essa curva vire um sólido, então eu vou usar a ferramenta, vou vir aqui na perspectiva e usar a ferramenta Extrude Close Planar Curve. Eu vou fazer uma extrusão, que é uma expulsão, e vou criar um sólido a partir dessas curvas. Então, seleciono todas, clico com o botão direito do mouse, tenho que verificar aqui na linha de comando as opções, então, Solid Yes, eu quero que ele fique um sólido e Delete Input No, porque aí ele não vai apagar a curva. Se eu tiver algum problema, eu posso usar essa curva. Eu tô com uma espessura de 1.3, eu vou deixar ela mesmo, teclo Enter. Então, agora eu tenho o sólido e também tenho as curvas. Se eu vir aqui na aba Select e selecionar elas, elas estão aqui na parte de baixo e eu posso, inclusive, colocar lá na layer de curvas. Então, Change Object Layer, já está na layer correta. Posso selecionar o pingente e passar para Layer 2, Change Object Layer, e renomear ela para pingente. Clico fora, e como eu quero fazer cravações nessa peça, eu vou precisar criar algumas curvas que vão me ajudar a aplicar as pedras. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar qual a largura que eu tenho disponível. Então, eu vou selecionar a ferramenta Linear Dimension, vou aproximar aqui do mid do L e vou posicionar até o outro lado. Então, eu tenho 3 milímetros nesse local. Na letra M, eu quero fazer nessa parte diagonal. Então, eu vou selecionar outra ferramenta, que é o Align Dimension, vou aproximar aqui do mid e vou até o outro lado. O que eu preciso manter aqui é o ângulo da diagonal. Então, clico nele, tem 3,27 e por último eu vou fazer aqui no C, seleciono o Linear Dimension de novo e de End até Intersection 3,83. Então, como na minha ideia é fazer duas fileiras de cravação, eu tenho que dividir esse espaço aqui em 3. No L tá fácil, que 3 milímetros, então eu sei que eu preciso criar uma curva a cada 1 milímetro. Então, eu vou já esconder essa dimension e vou até a perspective para aplicar a ferramenta Offset Curve on Surface. Então, ele diz para eu selecionar a curva da superfície, eu vou usar o Edge, que é a borda, e o Rhino abre a caixinha de menu, me dando duas opções. A primeira é com a setinha para lateral, eu acabei clicando aqui, eu vou só dar ESC, posicionar aqui para vocês verem as duas. Então, repito a ferramenta com o direito do mouse e seleciono a borda. Então, essas duas opções que ele me dá, eu vou criar uma curva projetada na superfície lateral ou na superfície superior. Como eu quero a superior, eu clico nela, ele já selecionou e eu posso determinar, então, a distância e a quantidade. De distância, eu tenho já programado aqui no Rhino 1 milímetro e a quantidade também 1. Eu vou alterar somente a quantidade para 2 e teclar Enter duas vezes. Então, ela já criou as duas curvas que eu queria. Vou selecionar essas duas curvas e mandar para a layer de curvas, Change Object Layer, e vou ativar a layer para já fazer no local correto. E agora, qual que é a vantagem de utilizar o Panther? Com o Panther e as ferramentas de cravação, a gente pode ir alterando todos os parâmetros, tanto da gema, ferramentas de corte, garras, enfim, conforme a gente está modelando, a gente pode alterar. Já com o Rhinoceros sem plugins, a gente tem que fazer um estudo da peça antes. Então, eu teria que medir esses 3 milímetros, ver o tamanho da gema, o tamanho da garra, qual a distância que eu usaria da borda para a canaleta, a altura da garra que eu quero, enfim, eu teria que estudar tudo antes para poder fazer a aplicação uma vez só. E com o Panther não, eu não fiz estudo nenhum aqui, eu só dividi a área em 3 partes e vou aplicar e ir mexendo conforme eu estou modelando.
Então, para isso, eu vou selecionar a ferramenta Gems on Curve, clico nela, abre o painel Panther dessa ferramenta e eu vou selecionar a curva que eu quero aplicar essas gemas. Eu vou clicar aqui nessa primeira, ele já vai mostrar lá. Se eu clicar na segunda, ele também mostra. Eu vou deixar só a segunda, que é a da lateral esquerda, e vocês já podem ver que as gemas estão posicionadas de forma incorreta. Então, para ajustar, eu clico no objeto e ela já ajusta. Agora, só de olhar aqui, eu já vejo que não vai caber a outra gema desse lado. Então, eu venho em Gem Size e vou diminuir. Eu vou deixar com 1,20 e, se for preciso, a gente movimenta depois. Venho em Options e vou agora ajustar, porque ela está ultrapassando aqui. Então, movimentando o ponto de início e o ponto fim, eu ajusto. Como eu quero fazer a cravação só no centro aqui do L, eu vou diminuir bem. Se precisar, eu venho na top, dar uma olhada, porque eu quero acompanhar a curva daqui de cima e a curva de lá de baixo. Então, eu vejo que aqui já está acompanhando, agora aqui falta um pouco. Então, para isso, eu desligo o Bot Sides, porque conforme o movimento, o início, o fim também é movimentado, e desligando eu tenho acesso a eles individualmente. Então, como eu quero diminuir lá em cima, agora eu vou mexer com o Start. Agora tá ok, posso voltar lá na Perspective. E uma outra coisa que eu quero ajustar aqui é o alinhamento da gema na mesa. Então, eu vou selecionar a opção Table e ele já vai ajustar esse alinhamento. Eu vou colocar em Ghosted para a gente ver melhor as pedras. Então, já fiz todos os ajustes, confirmo aqui validando o comando. O próximo passo é colocar as garras, então em Gem Settings eu seleciono Prongs Row, vou selecionar o grupo de gemas e agora eu vou definir os parâmetros dessas garras. Ele vem com a espessura 0,60, eu vou diminuir aqui para 55, clico em outro parâmetro e ele já ajusta. Mas aqui no visual eu já vejo que ele não tá pegando o suficiente nas duas pedras. Desse jeito que tá, a pedra vai cair com certeza. Então, eu vou ter que alterar outros parâmetros. Por exemplo, eu posso tanto escolher por aplicar garras individuais ou compartilhadas. Aqui eu acho que eu vou ter que trabalhar muito para ajustar. Então, eu vou deixar garras individuais mesmo, que tá bem próximo. É só eu voltar lá nas gemas. Primeiro eu confirmo, né, as garras que eu apliquei. E volto lá nas gemas para mudar o posicionamento. Como ela está alinhada na mesa, não está mostrando, eu vou só alinhar ela na cintura de novo, só para eu conseguir enxergar direitinho e mexer no posicionamento. Então, quando eu fechei esse painel e agora eu abri de novo, o Bot Sides vem ligado novamente. Então, quando eu mexer em um, eu vou mexer em todas. Então, eu vou aproximando aqui uma da outra para que eu possa usar a garra compartilhada. Conforme eu tô aumentando a distância de início, eu aproximo as gemas. Agora, para mim é o suficiente, eu vou olhar lá na top se ela perdeu aquele alinhamento. Ela diminuiu um pouco aqui, e eu quero ver se ela diminuiu aqui também. Não diminuiu o suficiente aqui embaixo, então eu só vou desligar o Bot Sides e trabalhar só com o End. Então, eu vou trazer um pouquinho para cá, foi muito, 88, agora sim, já tá alinhado do mesmo jeito que tá aqui em cima. Vou voltar ela no alinhamento da mesa e confirmar. Vou dar uma olhada lá na Perspective. Agora sim, tá pegando todas as gemas. E aqui nas garras, eu quero terminar com uma só. Então, eu volto em Prongs e vou selecionar aqui em Ends. Vou habilitar Single Start Prong e Single End Prong. Então, eu estou terminando aqui com uma garra só. Confirmo. E o próximo passo é criar a ferramenta de corte. Então, eu venho em Cutters, eu vou usar o corte de canal, seleciono a ferramenta,
seleciono o grupo de gemas e aí eu posso configurar as distâncias, espessuras, mas aqui eu só vou mexer na parte final. Então, eu vou selecionar Sharp para ela terminar e começar com canto vivo e vou aumentar um pouquinho, que aqui tá subindo em cima da garra, vou aumentar um pouquinho a distância, vou pôr 1,40. Posso confirmar e aí já tenho, então, finalizado. Agora, eu quero ver se cabe essa mesma configuração aqui do lado. Então, eu vou selecionar de novo, Gems on Curve, vou selecionar a curva lateral agora, alinho no objeto, o tamanho da gema que a gente usou foi 1,20 e volto lá em Options para ajustar a altura. Eu vou colocar na top, assim eu consigo ver melhor na hora que ela chegar na mesma distância. E aqui a gente já consegue ver que uma tá subindo na outra, né? Já alinhei, vou verificar que parece que ainda tá grande, não tá com 1,20 mesmo. Então, aqui nessa parte tá alinhado, agora eu vou olhar lá embaixo. Aqui tá um pouquinho para baixo, eu posso mexer em Options, desligo o Bot Sides e vou mexer aqui só no End. Então, vou ajustar uma gema do lado da outra, posso mexer manualmente aqui, coloquei 687, já foi muito, posso colocar 688. Agora sim, tá alinhada, vou alinhar também na mesa e confirmar. Então, como que eu vou resolver agora que tá uma em cima da outra? Eu vou mexer na própria curva e o Panther e o Rhino vão atualizar automaticamente tudo que eu fiz depois. Então, eu vou clicar aqui no Gumball, digitar menos 0,20, assim eu posiciono a curva menos 20 para a esquerda. Teclei Enter e aí ele já ajustou tudo. Vou repetir, fazer o mesmo procedimento para a curva do outro lado, só que agora eu não posso digitar o menos, 0,20 para ela vir para a direita. Já distanciei as duas, tenho um espaço aqui ainda, mas eu vejo que eu posso inclusive diminuir a ferramenta de corte. Então, eu vou fazer isso voltando no painel dela e a lateral aqui a distância tá com 0,10, eu posso pôr 0,5. Então, ajustei aqui bem rente as garrinhas, assim eu fico com uma lateral um pouquinho maior. Confirmo, vou dar uma olhada lá na perspectiva, se tá tudo ajeitado, se não tá cortando nada, tá ok. Então, é só eu repetir o mesmo procedimento aqui na do lado. Seleciono Gem Settings, Strongest Row, seleciono o grupo, a medida de 0,55, volto lá em Ends, habilito as duas, confirmo e dou uma olhada na top, vamos ver se tá igualzinho. Tá ok? Volto na perspectiva, vou para a ferramenta de corte, seleciono o conjunto de gemas, já vou diminuir a distância lateral para 0,5 e também definir o acabamento das duas para Sharp e a diferença aqui para 1,40. Confirmo, verifico se está tudo ok. É bom eu verificar também que às vezes as garras ultrapassam a chapa, não é o caso aqui, posso colocar até em Shaded para ver. Tá ok. Não preciso mexer, volto para Ghosted. Eu ainda não vou fazer o corte, vou deixar para o final, porque se eu tiver que alterar alguma coisa por conta das outras, eu tenho essa possibilidade aqui. Vou salvar o arquivo, venho em File, Save As, ele já abre a pastinha que eu tenho de aulas gratuitas do YouTube e eu vou nomear ele para Pingente Monograma. Clico em salvar. Posso prosseguir para a letra M. Então, aqui eu vi que eu tenho 3,27, eu vou dividir com a calculadora 3,27 dividido por 3. Vai dar 1,09. Então, vou até a vista perspectiva, vou ajeitar aqui. Seleciono a ferramenta Offset Curve on Surface, seleciono o Edge, é esse que está com a setinha aqui para cima.
A medida que eu preciso agora é de 1,09, já tem aqui 2 unidades de curva, teclo Enter, ele já finalizou. Posso esconder a medida que eu tinha feito antes. Agora, como eu tinha feito aqui já no L um afastamento da curva em 0,20, eu já vou aplicar nessa também. Assim, ele já fica uniforme. Então, vou vir na top, e aqui, quando eu seleciono com o Gumball, a seta do Gumball não está alinhada na curva. Se eu fizer esse afastamento, ela vai ficar mais para cima aqui no início e mais para cima também aqui no final. E para ajustar o Gumball, eu pressiono a tecla Ctrl no teclado, clico aqui na alça, antes eu tenho que desligar o orto, então pressiono o Ctrl, clico na alça e movimento de forma que eu consiga alinhar a seta verde na curva. Então, feito isso, solto tudo e eu realoquei o Gumball. Agora sim eu posso movimentar em menos 0,020. Vou repetir para a curva do lado, Ctrl, alça, ajusto a seta verde. Aqui ele tá amarrando em tudo, eu vou soltar e vou desabilitar o Snap e fazer de novo. Aí agora eu tenho mais controle do que eu tô fazendo. Então, habilito aqui de novo e 0,20 agora para o outro lado. Clico fora e vou fazer os mesmos passos que eu fiz no L. Eu vou deixar o vídeo no Speed para a gente não perder muito tempo. Vocês sabem que eu vou aplicar aqui a mesma ferramenta e quando eu chegar no C, aí a gente vai fazer o passo a passo, porque ali é um pouquinho diferente. Vou dar uma pausa no Speed aqui para mostrar para vocês que algumas pedras ficaram de ponta cabeça, então as garras também ficaram. Eu volto aqui na Gems Curve, seleciono o objeto, ele ajusta a gema e já ajusta a garrinha também. Vou prosseguir, qualquer coisa que der de diferente, eu paro e explico para vocês o que aconteceu. Então, agora que tá tudo ok, já coloquei aqui na letra M, vamos calcular a distância aqui do C. Então, vou de novo lá habilitar minha ferramenta calculadora, 3,83 dividido por 3, vai dar 1,27. Então, vou até a Perspective, seleciono a ferramenta Offset Curve on Surface, seleciono o Edge de cima. Aqui eu quero 2 curvas, então clico em Number, 2, Enter, e a distância 1,27. Teclo Enter, e ele já fez as 2 curvas. Só que agora, se a gente olhar aqui na top, a gente vai ver que a curva não está acompanhando, né, o semicírculo aqui. Então, eu vou precisar trabalhar com essas curvas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esconder a dimensão, selecionar a primeira curva e afastar aqueles menos 0,20 que a gente fez nas outras. E aqui essa, eu acho que eu não vou precisar afastar. Eu vou deixar ela assim a princípio e depois, se precisar, eu vou alterando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já deletar esses pontos. Selecionei da esquerda para a direita, vou apagar, porque eu vou cravar só até aqui nesse alinhamento. Eu posso até deletar esse ponto e trazer esse outro aqui um pouquinho mais para cima. Então, eu vou deixar assim a princípio e vou aplicar as gemas para depois decidir como que eu vou mexer, tá? Aqui embaixo eu quero trazer essa curva mais para cá, então eu vou usar esse ponto, né, o último ponto, e depois eu ajusto. Se for o caso, eu posso até deletar aqui alguns pontos para ter uma curva mais homogênea. Agora, eu vou ajustar a curva interna, então, eu vou deletar esses pontos aqui também, vou deixar ela acabar aqui. Eu posso até já trazer um pouco mais para cá, vou deletar esse ponto. Então, eu tô ajustando a curva, a princípio aqui é só no visual, depois que eu cravar, aí eu vou acertar direitinho. Então, vou acertando aqui. Essa, eu acredito que eu posso deletar esses pontos.
que eu vou acabar não usando eles. Esse aqui também. Eu vou trazer esse aqui um pouco mais para baixo. Vejam que eu tô mexendo tanto com o Gumball quanto com o ponto aqui. Eu prefiro mexer sempre com o Gumball, porque aí eu não tiro ela do plano, né? Eu não vou mexer na curva a ponto de tirar ela do plano aqui da top. Então, aqui eu tenho mais um ponto, posso jogar fora e trazer esse mais para cá, abrindo um pouco mais. Então, vou aplicar nessa primeira curva e a gente vai ver como vai ficar. Então, Jameson Curve, seleciono a curva, posso começar por essa menor, não tem problema. Diminuo o tamanho para 1,20, que a gente já tinha trabalhado, e vou tirar essa última daqui com Options. Eu vou trazer mais para dentro. Dá para ver que a gente está mexendo mais em cima do que embaixo, e era embaixo que eu queria, então, se eu mexer aqui e eu desistir dessa alteração, é só eu clicar aqui em Undo e ele refaz. Então, eu vou desligar o Bot Sides e vou trabalhar só com o End, eu vou tirar essa última pedra daqui de baixo. Então, diminuiu uma, e eu posso, inclusive, usar o grid aqui para fazer um alinhamento. Então, se eu usar essa linha do grid para alinhar, eu vejo que ela tá bem pertinho aqui da gema e aquela lá de cima também a mesma distância. Então, assim, já no visual fica mais harmônico. Coloco alinhado na mesa e confirmo. Posso aplicar as garrinhas. Normalmente o Panther já me traz a que eu tô trabalhando aqui em primeiro lugar, então já selecionei ela, 55. Vou lá no End e habilitar só uma garra no final. Confirmo e agora a ferramenta de corte, seleciono as gemas, já diminuo na lateral 0,5 e também finalizo com Sharp e 1,40. Vou lá na perspectiva e dar uma olhadinha como tá ficando. Vou dar uma olhada aqui embaixo, ver se não tá ultrapassando nada, tá ok. Agora, eu vou na top olhar a distância. Aqui é uma distância boa, não vou precisar mexer, aqui também tá. Vou aplicar o da curva externa agora para ver como as duas ficam juntas. Então, Jameson Curve, é essa curva, vou diminuir o tamanho da gema, 1,20. E aqui eu posso usar o mesmo critério de alinhamento. Então, eu vou diminuir em Options um pouquinho, vamos ver se ele vai mexer embaixo ou em cima, mexeu nos dois. Eu vou deixar um pouquinho distante para a ferramenta de corte finalizar aqui. Então, eu posso até trazer mais um pouquinho e vejo se tá alinhado lá em cima. A gente pode ver, se eu usar de novo a linha do grid, essa gema tá bem perto e aquela de cima não. Só que já tá acabando a curva aqui, né? Então, como eu posso corrigir isso? Eu vou só alinhar, para não esquecer, confirmar e vou mexer na curva. Vou trazer ela mais para cá. Ela já trouxe um pouco mais a gema, eu vou verificar aqui embaixo, tá ok? Eu vou só tentar arrumar aqui pelo posicionamento, né? Pela distância. Vamos ver se eu consigo, senão eu mexo na curva de novo. Então, vou abrir um pouquinho mais. Agora parece que tá ok. Aqui tem uma distância. Aqui também tem a mesma distância. Agora sim tá ok. Vou confirmar. Vou dar uma olhadinha na perspectiva. Os pontos da curva estão habilitados, é só pressionar ESC. E vou olhar na top agora. Aqui provavelmente eu vou ter que mexer na curva, né? Eu posso mexer tanto na interna quanto na externa, ou nas duas, inclusive. Então, eu vou selecionar a interna e vou mexer aqui 0,10 para a direita. O Panther atualiza tudo, já ficou um pouquinho mais distante. Aqui embaixo também. Porém, quanto mais eu movimento a curva para a direita, mais distante vai ficando aqui, né? Então, eu vou ter que mexer aqui mais
no ponto da curva do que na curva toda. Então, vou selecionar ela de novo, vou localizar os pontos. Se tiver muito confuso de achar que eu posso esconder os objetos, então eu clico aqui em Hide e vou escondendo, assim eu consigo ver a curva. Vou esconder as gemas também. Então, eu vi aqui o ponto, eu posso trazer ele para a direita, esse aqui também, um pouquinho para a direita e mais um aqui embaixo. Só um pouquinho aqui e mostro de novo os três. E aí eu vejo, já melhorou, saiu um pouquinho, mas ainda tem, né? Então, eu vou ter que trabalhar com essa curva aqui também. Deixa eu só ver aqui embaixo, dá para mudar aqui um pouco também. Eu vejo que eu tenho já um ponto aqui, posso trazer ele mais para a direita. Já afastou um pouquinho, vou selecionar ele de novo e trazer mais um pouquinho para a direita. Agora tá ok, vou trabalhar com a outra curva, né, o outro grupo de gemas. Eu já vou aproveitar que tá só a gema e vou selecionar alguns pontos, Shift, selecionei um, depois o outro, já vou afastar. Ela já ajustou, vou usar mais um ponto aqui de baixo, trazer mais para a esquerda. E pelo que eu tô vendo aqui, a ferramenta de corte vai emendar de baixo com a de cima. Então, eu já vou selecionar a curva. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui sem esconder. Acho que não. Esconder, ela tá aqui embaixo. É esse aqui, eu vou ter que voltar com o próprio ponto de final dessa curva. Agora sim ficou melhor. Posso mostrar de novo a ferramenta de corte e posso prosseguir, vamos ver como vai ficar agora que eu vou aplicar na outra, né? Então, seleciono de novo Prongs Row, seleciono outro grupo, já vou alterar também o tamanho e colocar as garrinhas únicas no final. Confirmo, vou colocar a ferramenta de corte, também nesse grupo, vou deixar ela fininha na ponta, 1,40. E eu esqueci aqui também de alterar a espessura, né? 0,05. Confirmo e vou dar uma olhada como é que ficou. Aqui eu já posso ver que emendou uma coisa na outra, então eu vou ter que mexer de novo nessa curva. Vou selecionar o ponto, vou trazer um pouco mais para cá. Já tá um pouquinho mais longe, agora eu posso dar uma verificada na perspectiva e ver se tá tudo ok, do jeito que eu queria. Aqui embaixo também tá ok. Eu vou só, antes de fazer o Boolean Difference, para cortar, eu vou dar um acabamento aqui na parte superior e na parte de baixo. Vou primeiro selecionar as curvas, jogar lá para a layer dela, se tivesse alguma fora já ajustava, vou desligar e vou selecionar o Fillet Edges para fazer esse acabamento. Eu vou usar aqui 0,15, teclo Enter e uso a Face Edges, né? Vou selecionar só a face superior e também vou selecionar a face inferior. Clico com o direito 2 vezes até finalizar. Quebrou o Record History, vamos ver só se ele deu o acabamento. Tá ok, deu o acabamento que eu queria, aqui em cima também. Vou só verificar se ficou tudo fechado, tudo certinho. Analyze, Edit Tools, Show Edges. Seleciono o pingente, direito do mouse. Tá ok, não tem nada aberto. É um sólido totalmente fechado e prototipável, né? Então, vou vir aqui na top agora e vou fazer um círculo para fazer uma contra-argola. Então, Circle Diameter. Vou posicionar aqui bem no mid. Essa contra-argola vai ter 1,5. Eu vou só habilitar aqui o orto para ficar retinha. Vou aplicar um pipe nela de 0,7.
Seleciono o círculo, aqui tá como raio, então vou por 0,35 para dar o total lá de 0,7 que eu queria. Vou selecionar essa argola e verificar na fronte se ela tá alinhada. Então, ela não tá, ela tá aqui na parte superior, eu vou só trazer ela aqui para o centro. E vou aproveitar que eu tô aqui na fronte, quebrou o recorde, não tem problema. Vou aproveitar que eu tô aqui na fronte e verificar se eu deixei tudo alinhado, né? Todas as gemas alinhadas na chapa. Aqui eu consigo ver que tá tudo ok, vou olhar tudo até o final. Beleza, tá ok, posso voltar lá na top e só fazer uma cópia dessa contra-argola com Alt e a seta vermelha do Gumball, tudo pressionado, eu arrasto, posso soltar o Alt e deixo ali do outro lado. Poderia ter feito um pouquinho maior também a argola, não tem problema. E aqui eu vou aproveitar que eu tô na top e vou criar uma curva para simular uma corrente, tá? Eu não vou fazer nem na medida correta, vou só criar uma curva aqui pra gente poder simular essa corrente. Tá amarrando aqui tudo no MIDI, eu vou desabilitar, vou usar o centro da argola, desligo o orto, Ctrl Point Curve, então eu vou fazer só uma curva aqui pra cima. Como eu comentei, eu não tô preocupada com medidas aqui agora. É só uma curva de apoio para eu aplicar a ferramenta de corrente do Panther. Então, eu vou vir aqui na Perspective, ajusto no visual e seleciono a ferramenta. Aqui na aba Journey tenho a opção Chain, clico nela, ele já abre aqui, vou selecionar a curva. E aqui eu tenho várias opções de elos de corrente, eu vou deixar o redondinho mesmo, eu só vou diminuir, porque ele tá com uma espessura de 2,50, eu vou deixar aqui, acho que 1,20 é o suficiente. Se eu aproximar, eu vejo que ele tá para baixo e também vejo que os elos estão um em cima do outro. Então, eu vou trabalhar mudando a distância. Aqui já parece que tá ok, vou colocar 65, na verdade, eu vou colocar 55, distanciou um pouquinho mais e agora eu preciso ajustar a curva, né? Então, vem aqui na fronte, vejam que eu fiz a curva da corrente no plano, então eu vou ter que subir ela, alinhar ao centro da chapa, visto aqui de frente, alinho a curva, a corrente já vai junto. Agora eu só vou dar uma olhada para ver se finalizou bem aqui. Posso dar uma mudada no ângulo para ajustar. Agora sim tá ok, vou dar uma olhada do outro lado. Aqui também não preciso ser totalmente certinha. Posso ajeitar desse outro lado. Esse elo aqui parece que tá a mais. Eu vou só verificar se mexeu aqui. Não, não mexeu. Tá ok. Eu vou ajustar para uma visualização e confirmar. Vou selecionar esse último elo. Ele tá agrupado mesmo. Então, eu posso selecionar o grupo, desagrupar. Seleciono só o último elo aqui e apago. Para ajustar direitinho é só mexer na curva, mas aqui não vai ser necessário. E agora sim, eu posso fazer as operações booleanas, né? O Boolean Union com a contra-argola. Então, eu seleciono a contra-argola, seleciono o pingente, a outra do outro lado, Surface, e vou unir com o Boolean Union. Ele falhou conforme a informação aqui na área de comando, e eu vou lá na top e vou dar uma olhada por que falhou. Então, aqui eu já vejo esse pontinho de exclamação, text dot, ele informa pra gente por que falhou. Então, eu seleciono ele, venho aqui em Properties, seleciono o dot, e ele vai me dar a informação aqui da falha. Então, houve um erro de intersecção da superfície. Eu vou deletar esse dot, então seleciono ele de novo, deleto e vou só movimentar a argola um pouquinho para a esquerda para sair. Vocês podem ver que ela estava totalmente rente aqui à borda, então eu tirei um pouquinho e agora vou tentar fazer o boolean de novo.
Ela já está selecionada, pressiono Shift, seleciono o pingente, agora a outra argola e aplico o Boolean Union de novo. Agora ele já fez, clico em OK. Antes de fazer o Boolean Difference, eu costumo selecionar o sólido e fazer uma cópia para uma outra layer. Então, eu vou fazer uma cópia aqui para a layer 3. Aqui com o botão direito do mouse não vai dar para ver, vou mostrar nessa parte superior. Eu tenho várias opções de layers aqui e uma delas é Copy Objects to Layer. Então, clico nela, ela me mostra todas as opções de layer que eu tenho. Vou colocar aqui na layer 3, clico em OK. E posso até renomear como cópia pingente. Assim, qualquer problema que eu tenha com o Boolean Difference, eu tenho uma cópia, né, do pingente sem fazer o corte. Então, eu vou desligar essa layer e vou aplicar o corte na layer roxinha mesmo que já estava. Eu vou desligar aqui tudo que eu não for usar, porque aí o processamento é muito mais rápido. Tem curva sobrando aqui, vou selecionar ela e mandar para a layer correta. Change Object Layer, sobrou só o que eu preciso. Então, eu seleciono a ferramenta Boolean Difference, seleciono o pingente, clico com o botão direito do mouse e agora eu vou selecionar todas as ferramentas de corte. Teclo Enter para confirmar e ele já fez o corte que eu queria, já aplicou tudo, posso habilitar as garrinhas, eu vou unir elas também. Eu também gosto de fazer uma cópia delas, então eu já vou selecionar Select Objects e mandar lá Copy Objects to Layer também para cópia pingente. Clico em OK, aproveito que elas estão selecionadas, pressiono Shift, seleciono o pingente e aplico o Boolean Union de novo. Ele mandou tudo para a layer de garras, não tem problema, eu posso só transferir aqui de volta Change Object Layer para a layer dela. Agora tá tudo cravado corretamente com as gemas e o nosso pingente está finalizado, pronto para renderizar. Vou habilitar a corrente, vou selecionar de novo os objetos da corrente e agrupar, que eu tinha desagrupado, porque assim fica mais fácil de aplicar, né, o material. Então, vou colocar aqui em Render, a corrente já vem com o material próprio do Panther, vou selecionar os dois, vou até o painel de renderização, né, de materiais, seleciono metal, eu vou escolher aqui o ouro 18, clico duas vezes, ele já aplicou no que estava selecionado. Agora, eu posso voltar na layer, selecionar todas as gemas, Select Objects, volto no painel de materiais e vou escolher aqui Aquamarine, clico duas vezes, depois eu clico fora e vou selecionar o ambiente, né? Vou selecionar aqui Velvet White e vou mandar renderizar com Ray Tracing. Vou deixar renderizando até o final para vocês verem como fica. Dúvidas, sugestões, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!